A gente estava falando, voltando ao tema, né, que a gente estava colocando, o Tiago, no início do nosso jornal, fez menção a isso, a questão dos moradores de rua, né, a violência, a criminalidade. Você sabe que isso aumentou consideravelmente no Brasil de forma exponencial e agora a gente teve uma decisão aí do STF, do ministro Alexandre de Moraes, que foi referendada pela maioria dos ministros do STF, que é, na verdade, uma afronta ao texto constitucional, ao princípio da separação dos poderes. Eu já falei disso aqui, né? Ele não poderia fazer o que ele fez, mas agora, aqui, você fala de direito, né, Tiago? Sempre a gente fala, cadê o direito aqui? Não sei, mas tem uma ordem judicial, né, que agora impede a retirada dos moradores da rua, obriga estados e municípios a aderirem a um plano federal. Se vira. E aquela coisa que a gente sabe que não vai acontecer e só vai ver aumentar o número de pessoas morando na rua. Porque sabe que o problema não se resolve com uma decisão judicial ou, como se fala, numa canetada, né? Não é assim que resolve. Agora, olhando mais, pesquisando um pouco mais esse assunto, a gente trouxe aqui alguns dados, né, que são interessantes. Eu queria compartilhar com vocês acerca disso, né? A gente já comentou isso, falando dessa decisão do dia 25 de julho, né? Falando da obrigação de regular políticas públicas aí, moradores de rua em todo o país, que foi a medida, né? A medida ordenou aí que estados e municípios... Obrigou, né? Obrigou, perdão, né? Obrigou, né? A ordem está proibido o recolhimento forçado de bens e pertences, assim como a remoção e o transporte compulsório de pessoas da rua. Sigam as diretrizes, ele disse. Mas eu queria que entender um pouquinho. Os dados são esses aqui. Segundo um estudo do IPEA, que eu vou pedir para o Tiago falar para nós, como que está essa questão do número de moradores de rua no Brasil, Tiago? Segundo esse estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o número de pessoas nessa situação passou de 90 mil em 2012 para 281 mil em 2023. 22, né? 2022, ano passado. Olha aí, ó, de 90 mil para 281 mil. No período, todos os anos foi registrado um crescimento, ou seja, o problema vinha piorando antes da pandemia, ao contrário do que argumentam aí os autores da ação no STF, que estão aceitando esse pedido do Alexandre de Moraes, né? Eles fizeram um pedido, é o PSOL e o MTST que fez o pedido. Agora, Tiago, olha só o que diz o Censo da População em Situação de Rua da cidade de São Paulo, um censo que aconteceu em 2019, e eu tenho certeza que, se fizer hoje, vai dar os números vão ser muito próximos, né? Porque diz, é a pobreza, o país pobre. Não é a pobreza do Brasil que faz com que a gente tenha um número de moradores elevado na rua. Tem uma certa contribuição, mas não é isso. Segundo o censo, Tiago, qual é realmente o verdadeiro fator, ou quais são? Porque não é um só, né? Principais fatores: problemas familiares. Qual é o percentual? 46,3%. Olha só. Dependência de álcool ou drogas, 33,3%. São os principais fatores que levam alguém a morar na rua. A pesquisa também aponta que 31,9% dos moradores de rua da capital paulista já estiveram em clínicas de recuperação de dependentes químicos e 12,8% já tiveram também em instituições psiquiátricas. Além disso, 68,2% deles afirmaram consumir bebidas alcoólicas, 40,1% fazem uso de maconha, 35,6% de cocaína e 23,9% do crack. É assustador, gente. É assustador. A pessoa não vai pra rua porque, eu quero morar na rua. Não existe isso. A pessoa vai na rua por algum problema. Porque morar, todo mundo quer um teto, quer um abrigo. É natural. Todo ser humano quer conforto. Isso é natural. Por que a pessoa abandona? Tá aqui o problema.
E dá para ver que essa pesquisa é feita na capital paulista, que é São que Paulo. Vale para todo lugar. Então, Se você sair hoje nas ruas aqui, de Bertioga, da nossa região, qualquer situação, começar a conversar com uma pessoa que está ali, morando na rua, ele vai te relatar uma dessas situações, Thiago. Então, mas a preocupação, eu vejo que não é com os moradores de rua, porque o que aconteceu na capital paulista tem acontecido? Assim que o governador Tarcísio assumiu, ele nomeou o vice, que é o Felício Ramute, para fazer aquela, eu acho, difícil tarefa, né, da Cracolândia, né? De atender aquela daí situação. você emenda uma coisa na outra, você vê, poxa, daí surgiu esse pedido, bem depois de... Não, o pedido já era anterior. Já era a anterior? decisão é que é de agora. De Moraes, você está sei. falando? O pedido sobre os moradores de rua. O que acontece na pedido capital anterior. paulista, na Cracolândia? Muitos ali são moradores de rua, né? Que fazem uso das drogas, crack, maconha, enfim. Aí vem uma operação dessa para tentar, não para tirar as pessoas, mas muito mais para dar um apoio, para dar uma assistência, uma oportunidade dessas Então, pessoas. mas Thiago, aí é que está a questão, né? As pessoas querem. Então, mas eu não sei se você entendeu o ponto que eu queria chegar, né? Parece que foi feito, opa, vamos decidir agora aqui esse pedido, porque está acontecendo essa operação em São Paulo, a gente tem que ver os moradores de rua, enfim e tal. Sei lá, meio que para Eu não estou entendendo. Para dificultar essa operação que está sendo realizada. Isso que eu Tá. queria chegar. Entendi. Agora você entendeu? Sim, pode ser. Pode ser. Porque quando o Felício Ramute pede para as autoridades irem lá e ver e tal, vai ter que abordar a pessoa, não vai? Claro, Então, e vai ter que tirar era isso que quem eu tava tá na falando, rua. aí que eu tava E vai ter querendo que chegar. tirar o cara que trafica do meio. Exatamente. Só que o que vai acontecer? Ele vai dizer que é morador de rua E agora tem a e lei agora tem protegendo ele. É isso que você está falando. Isso, exatamente. Agora, isso. a questão é complexa, gente. E como é que vai atender? Tem um monte de situações. E não é um problema do Brasil, tá? É um problema mundial. Que os um problema municípios mundial. passam... Muitos países do mundo afora tem. Estados Unidos tem um grave problema em relação a isso. Tem várias propostas lá. Às vezes o que se faz lá não vai ser aqui ideal para se fazer aqui, mas tem algumas ideias. Por exemplo, a persistência, né? Segundo o assistente social Kevin Dahlgren, né? Dahlgren, perdão. Ele, que ficou surpreso com a decisão de Moraes, ele tem um trabalho exitoso. Sabe o que ele faz, Thiago? O que ele faz? Ele acompanha todos os dias. É claro que isso é complicado, a vida Então. dessas pessoas. Está ali, presente, todos os dias. Exato. Insistindo, conversando, Exato. tentando entender, dando abordando, uma oportunidade. oferecendo oportunidade. Porque não adianta, eu vou criar um emprego. Mas o cara não quer um emprego. Eu vou dar uma clínica para ele. Mas o cara não quer ir para a clínica. Então, tem várias formas. Uma é a abordagem constante. Né? Tem também que tirar forçado alguns. Tem. Eles querem. Eu já conversei com gente que precisava disso. E pedia, me tire daqui. E as pessoas que se escondem ali no meio dessas outras... Os bandidos, esses com a polícia. Então, o trabalho, Thiago, não pode dizer é um só. É um trabalho multidisciplinar que vai demandar tempo, insistente e que vai ter que durar muito. Só eu lamento o seguinte, que nesse trabalho todo, nessas decisões todas, não se vê as comunidades ao redor. Não se vê quem está morando, não na rua, mas nos arredores dos que moram na rua, porque esses lugares têm pontos, né? Pega em Bertioga aqui, em frente do canal da Bertioga, vira e mexe, tem lá uma quantidade grande de morador de rua. Aí vai lá, faz um trabalho, tira, daqui a pouco voltam outra vez. É insistência, e para ir precisa de muito recurso e boa vontade. E todo município, a gente já falou também, eu igual, repito, todos os municípios têm um chamado Fundo Social de Solidariedade ou Casas de Apoio, né? O Fundo Social de Solidariedade tem uma outra finalidade. Uma finalidade, mas também se algum morador de rua for procurar um fundo, com certeza vai ser direcionado, né? Mas a casa de apoio, tem casa de apoio, tem casa de passagem, todos os municípios têm. Muitas vezes eu já vi... Mas o cara não quer ir, Thiago. Então, muitas vezes eu já vi também, tem histórias relatadas de pessoas que procuraram e falaram, eu morava em tal cidade, lá no interior, eles vão, ajudam, auxiliam com a passagem de volta para a cidade, com a pessoa às vezes quer voltar, né?
por algum motivo aconteceu na vida, né? Sei lá, cada um tem seu motivo, né? Mas Olha, aí acabam Thiago, ajudando, enfim. Falar nisso, a gente Bem fala aí, polêmico, tu né? falou da criminalidade, da questão das drogas, né? A maior parte dessas pessoas ou consome álcool ou droga, né? Exato.